Amém. Som. Amém. Deus abençoe cada vez mais esse coral, né? E maravilha. Eu tenho uma quedinha por corais, né? Eu acho muito bonito. Eu creio que o coral que vamos estar entoando lá no céu é tão bonito quanto, mas enquanto estivermos na terra, nós vamos estar ouvindo essas belas vozes entoando: Cristo, nisso posso crer, né? Maravilha. Queridos, hoje nós vamos abordar uma temática que eu fiquei me perguntando, de Jesus, falar sobre Páscoa, falar sobre ressurreição. Nós temos aí tantos aspectos ao qual nós podemos abordar, mas o Senhor Jesus, Ele me encaminhou para que nós fizéssemos aqui hoje uma retrospectiva, nós pudéssemos aqui hoje andar, fazer uma viagem aqui no túnel do tempo, lá para a Palestina, e nós vamos aqui andar na sexta, no sábado e no domingo, os 3 dias ao qual Jesus ele morreu e ele ressuscitou. E esses 3 eventos, eles dão uma perspectiva, eles apontam para um próximo, que será a sua vinda. Porque Cristo, ele morreu, ressuscitou e voltará. Essas 3 certezas, nós enquanto cristãos, nós precisamos ter cravado e gravado na nossa mente, no nosso coração. Cristo morreu de fato pelos nossos pecados. Cristo sofreu e padeceu. Mas esse mesmo Cristo, ele também ressuscitou. Foi-lhe dado toda a autoridade no céu, na terra e aonde? Debaixo da terra. Ele é o Senhor de tudo. Mas também esse mesmo Cristo vai voltar. E a sua igreja vai levar para as mansões celestes. Então, isso tem que estar nos nossos corações. Então, hoje nós vamos fazer um apanhado histórico dessa tricotomia, dessa tríplice razão de ser cristão: a morte, a ressurreição e a vinda de Cristo. Então, que os amados possam estar me acompanhando, certo? A mensagem hoje, ela não será uma mensagem propriamente expositiva, como eu estou acostumado aqui a fazer com a igreja, mas uma mensagem temática, uma mensagem que vai fazer com que nós tenhamos um apanhado histórico desses 3 dias ao qual o Senhor Jesus, ele viveu aqui na terra. Nesse momento, feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado por este ambiente ao qual o Senhor proporcionou para cada um de nós, Pai, onde podemos aqui ouvir a Tua voz, através dos Teus louvores, através das Tuas leituras, e agora através da Tua mensagem, Pai, que eu não venha falar nada de mim, e sim seja apenas um canal para transmitir bênçãos vindas do alto para cada um dos teus servos, e que nós tenhamos gravado na nossa mente e coração que o Senhor morreu por cada um de nós,
que o Senhor ressuscitou, Pai, e que breve o Senhor voltará. Em nome de Jesus, amém. Queridos, como eu falei, a Páscoa, ela envolve dois momentos que desembocam em um terceiro. E nós vamos ver aqui essas três sessões. A primeira sessão, a morte de Cristo. Em determinado momento da história, Jesus ceia com os seus discípulos. Após ele ceiar, após ele participar da última ceia, da última ministração que ele ia fazer com todos os 12 que ali estavam, inclusive o próprio Judas, após aquele momento, Cristo, ele se retira para um lugar chamado Getsêmani. Todos conhecem essa história, sim ou não? Então, Cristo, ele se dirige até aquele lugar para direcionar ao Pai as suas últimas orações. Ele escolhe 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Eram 3 pessoas que caminhavam com ele frequentemente. Eram 3 pessoas que tinham de fato um relacionamento mais pessoal com ele. E esses 3 se dirigem ao jardim do Getsêmani com o nosso Senhor Jesus. E chegando lá, Cristo pede para que eles fiquem orando. E depois daquele momento, ele vai um pouco mais à frente para poder orar ao Pai. É interessante porque eu vou fazendo esse apanhado histórico e nós vamos fazendo algumas aplicações, porque se assim eu não o fizer, nós vamos estar lá na Palestina há 2000 e tantos anos atrás e nós não vamos conseguir aplicar ao nosso coração. Inicialmente, nós vemos na ação de Jesus algo interessante. Primeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo tinha amigos. O nosso Senhor Jesus Cristo tinha pessoas ao qual ele, quando estava em momento de dificuldade, ele chamava os 3 e dizia: vem cá, porque eu estou precisando conversar. Eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de um conforto, eu estou precisando de alguém que fique comigo. Então nós vemos no relato da morte de Cristo, no início da trajetória que iria consumar a sua morte, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinando que em momentos difíceis nós precisamos estar com pessoas. Em momentos difíceis nós não podemos nos isolar. Em momentos difíceis nós não podemos ficar afastados. Pelo contrário, em momentos difíceis nós estamos juntos. Em momentos difíceis nós estamos perto. Mas é interessante que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não só nos dá essa informação. Ele traz os 3 discípulos com ele, mas ele diz em determinado momento: fiquem aqui orando por mim, mas eu vou me retirar um pouco. Queridos, o aspecto que temos em meio às dificuldades é que precisamos estar juntos, mas a sua individualidade com Deus, ela precisa estar ativa. Não são os seus amigos, não são os seus relacionamentos que vão de fato solucionar aquilo ao qual está lhe afligindo. Cristo, ele sabia bem disso. Cristo, ele sabia que precisava estar próximo de pessoas, mas ele sabia que aquelas pessoas não iam poder resolver o que estava afligindo a sua alma. Apenas quem poderia trazer o refrigério, apenas aquele que poderia trazer a calma, apenas aquele que poderia trazer o descanso, era o seu Pai. E é a ele que ele dirige as suas palavras.
Nós aprendemos, primeiro, que eu preciso estar com pessoas. Segundo, que não são as pessoas que vão resolver os meus problemas. As pessoas, elas podem ser canais. As pessoas, elas podem ser usadas por Deus. Mas é o nosso Pai ao qual nós de fato devemos elevar os nossos olhos e esperar de lá, pois é de onde vem o socorro. E Jesus voltou e os discípulos estavam orando. Não foi isso? Infelizmente não. Eles estavam dormindo. Jesus os repreende e depois ele torna a orar mais uma vez. E ele volta e encontra a mesma situação. E ele retorna para orar de novo. Nesse momento a narrativa ela muda. Lá em Lucas capítulo 22 e o versículo 44, ele vai dizer que nesse momento Jesus, ele orava tão intensamente, ele estava de uma forma tão intensa orando ao Pai, ele estava em um estresse tremendo, que o texto diz o seguinte: em determinado momento a tensão era tanta que ele passa a suar sangue. Posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Meus amados, na noite em que Jesus ele foi traído, ele passou por uma tensão tão absurda, mas tão absurda, que quando eu fui pesquisar a respeito do suar gotas de sangue, e fisiologicamente é possível que isso venha a acontecer com qualquer um aqui, mas emocionalmente, neurologicamente falando, não. Por quê? Porque o nosso corpo, ele não aguenta tal estresse. Nós temos alguns vasos embaixo da nossa derme, embaixo da nossa pele, que ficam próximo dos nossos capilares, esses pelinhos aonde nós vemos aqui no nosso braço. E em determinado momento o estresse, ele é tanto que esses vasos eles se dilatam e eles se rompem. E a partir daí eles começam a excretar o suor e o sangue. É por isso que a Bíblia diz que escorria o sangue misturado com o suor de Cristo. Mas para nós isso seria impossível. Por quê? Porque nesse momento nós desmaiaríamos. Sabe quando o computador ele está travado ali, você quer mexer com ele, você quer mexer e ele está travado, e do nada ele faz assim, tchum, apagou. Você quis que ele fizesse mais do que ele estava preparado para fazer. Ele vai e reseta, ele reinicia. O pessoal da área de informática, acontece isso ou não? É assim ou não é? Dá aquela mensagem azul na tela, tan, tchan, acabou-se. Se não salvou, meu filho, se não fez backup, perdeu o que estava fazendo. Então, na questão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele suportou toda essa ação, toda essa tensão, toda essa dificuldade, mas tem um porém. Em tempo algum, ele deixou de ser guiado por Deus. Teve um momento em sua oração que ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, sim a tua. Não seja feito o que eu quero, e sim o que o Senhor quer. Não seja feito o que venha a me agradar, mas sim o que vai lhe agradar. Não seja feito aquilo que o meu coração enganoso pensa que é o melhor para mim, e sim o Senhor, que é dono de todo o entendimento, sabe o que é melhor para mim. Então Cristo, mesmo passando todo aquele sofrimento, ele em tempo algum desviou o seu foco. Em tempo algum ele titubeou, porque ele tinha sido preparado para aquilo.
Ele tinha sido enviado para aquilo. O propósito dele era aquele. Qual o meu propósito? Qual o seu propósito? Onde Cristo lhe colocou, o lugar onde você está, qual o propósito ao qual Ele lhe designou? Não desista desse propósito, não. Continue firme e constante, sempre abundante, sabendo que não é vão nada o que você tem feito. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele entendia isso. Ele entendia, Ele sabia que aquela aflição que estava acontecendo ali era momentânea. Ele sabia que aquilo que estava passando, de fato, ia passar. E Ele continuou. Depois desse momento, Ele volta, encontra os discípulos mais uma vez, dormindo. Às vezes a gente fica com raiva, né? Poxa, o cara estava dormindo. Se fosse eu e você, nós faríamos a mesma coisa. Infelizmente. Quando Jesus chega próximo a ele, ele não mais faz daquela forma. Olha, acorda, menino, pelo amor de Deus, pelo amor do Pai, pelo amor de eu. Acorda aí e vai orar de novo. Não, ele diz: acorda porque o X9 está chegando. Acorda aí que o cabo que vai me entregar está chegando por aí. E aí começa uma série de acontecimentos. Nós vamos ver Judas chegando, o beijando e o entregando aos seus algozes. Depois disso, Jesus ele é entregue ao sumo sacerdote Anás. E o sumo sacerdote Anás, ele olha assim, ele fala: eu vou fazer o que com esse camarada? Vocês trouxeram ele aqui para mim, mas é para fazer o quê? Não, tem que matar ele, não, leva ele para outra pessoa. E tiraram Jesus de determinado local e levaram Jesus para o Sinédrio. Lá começou um alvoroço, começou aquele turbilhão de gente, inflamados por outros. É interessante porque eu tenho certeza que tinham pessoas ali que não sabiam o que estavam fazendo, mas são levados pela massa de manobra. A Bíblia diz que por não conhecer as Escrituras, o meu povo padece. Eu preguei aqui no domingo passado a respeito daquele que não conhece quem é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, e é levado de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Eita, tu está sabendo o que é que vai acontecer. Menino, vai acontecer um negócio aí, e a pessoa, e fica o povo, eita, é mesmo, fulano disse que vai acontecer. Vai acontecer o quê, meu irmão? Não sei não, eu sei que vai acontecer. E muitas dessas pessoas aqui, elas estavam dessa forma. E aí Jesus é levado para o Sinédrio e depois a Pilatos. Quando chega lá, Pilatos diz: não, esse homem aí não tem pecado, isso aí não é da minha alçada. Esse camarada aí eu não vou colocar a mão nele, não. Vocês têm as suas broncas, vocês vão ter que resolver. E depois, Jesus, levado para um lado, levado para o outro. Levava para um lado, levava uma porrada na cabeça. Levava para o outro lado, levava uma cuspida na cara. Ia para outro lugar, pegavam e tiravam as suas roupas. Pegavam qualquer pano de chão que estava ali naquele local e cobriam ele. Até chegar o momento de voltar para a mão de Pilatos. E Pilatos diz: eu vou resolver esse negócio. Eu já sei como é que eu vou resolver. Todo ano eu preciso soltar um preso. Eu vou escolher o pior que tem. Porque eu tenho certeza que quando eu escolher o pior que tem, esse povo vai querer soltar esse Jesus. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que ocorreu. Jesus, ele foi crucificado. Um detalhe interessante é que quando Cristo estava pregado na cruz, ele teve sede, não foi isso? Sim ou não? E aí lhe deram o que de beber? Vinagre.
Mas é interessante como esse vinagre chega até Jesus. Os povos romanos, eles eram muito avançados em suas tecnologias. Por exemplo, hoje, em determinados lugares, se faz uma estrada, o prefeito, o governador, o presidente, ele faz uma estrada, e aquela estrada ela dura algumas chuvas. Depois de algumas chuvadas, ela começa a aparecer uns buraquinhos, ela começa a aparecer alguns problemas, mas o povo que nos antecede na história, eles tinham uma tecnologia muito boa, porque existem estradas feitas no período romano, no período do século I, que ainda duram até hoje, e passa gente que só se bola por elas. E o povo romano, ele tinha uma tecnologia avançada, e nós temos uma cultura, aqui não, aqui é bem avançado, mas em outros ambientes, que as nossas necessidades fisiológicas, elas não são departamentadas em um saneamento básico, não é isso? Geralmente se tem um buraco lá atrás de casa, e ali tem aquele local onde fica tudo aquilo. Por que eu estou contando essa história? Porque os romanos, eles tinham um sistema bastante interessante de saneamento, e eles faziam a asepsia desse saneamento com umas esponjas. Sabe essas buchas do mato? A gente chama bucha do mato, hortaliças, eu não sei como é que é o nome daquilo. Marcos aí, ele pode me corrigir, ele conhece mais esse negócio de planta. Mas aquelas buchinhas, e a asepsia daquele local era feita com aquelas buchinhas. Foi uma buchinha daquela que foi na boca do nosso Senhor Jesus. Tanta dor sofreu por mim, por amor. Meus amados, quando a gente para imaginar a tamanha humilhação que o nosso Cristo, ele sofreu, é inimaginável. É algo que a gente não consegue explicar, porque até nisso, ele sofreu por cada um de nós. Até essa humilhação, ele suportou por mim e por você. E ao dar 15 horas da noite, da tarde da sexta-feira, o nosso Senhor Jesus, ele entrega o seu espírito ao Pai. Ele curva a sua cabeça, a sua fronte. O Filho de Deus foi morto pela própria criatura que ele com tanto amor desenvolveu, que ele com o conselho celestial, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando o homem pecou, Cristo cobriu seus pecados com a pele de animais. Em todos os momentos da trajetória do povo de Deus, Cristo sempre esteve ali. Mas nesse dia, provavelmente 7 de abril do ano 30 depois de Cristo, a criatura veio a assassinar o Criador. Queridos, da hora que Cristo foi entregue até a hora que ele morreu, se passou cerca de 18 horas. 18 horas de sofrimento, 18 horas de tortura, 18 horas de humilhação, 18 horas de puro sofrimento. E algo que eu preciso trazer à minha memória é que na sexta-feira, quando Cristo morreu, às 3 horas da tarde, será que eu fiquei triste? Será que eu chorei? Sexta-feira, antes de ontem, às 3 horas da tarde,
Você estava chorando pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Ou talvez o churrasco impediu que nós viéssemos a lembrar? Ou talvez o sono do descanso foi mais forte do que essa lembrança? Ou aquele momento em família em que estávamos tão alegres, mas teve um momento da história que não se teve alegria. Teve um momento da história que o céu escureceu, em que o véu se rasgou, em que barulhos de trovões eles ocorreram. Queridos, isso precisa ser lembrado, porque infelizmente nós temos confundido a sexta-feira como um momento de festa, e não é. A sexta-feira é um momento de reflexão. A sexta-feira é um momento que eu tenho que parar e analisar e lembrar e tentar mensurar todo o sacrifício que foi feito por mim. 18 horas, desde as 21 horas da quinta até as 15 horas da sexta-feira, o meu Jesus foi humilhado por mim. O seu Jesus sofreu por você. Mas a razão desse amor é mostrar que a sua vida tem valor. É mostrar que você é precioso para Deus. E através dessa preciosidade, através dessa gratidão, a minha vida ela entra em constante mudança. Eu passo a cada vez mais viver o reino de Deus, em virtude de tudo isso que eu recebi dele de graça, não merecendo nada. Nas vezes ao qual, na sexta-feira, eu estava dando gargalhadas, e em um momento da história, o nosso Senhor dizia: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Queridos, a Páscoa, ela envolve 3 situações: a morte, a ressurreição e a vinda de Cristo. Relatei para vocês no primeiro momento da morte, mas nós chegamos no outro dia, o dia de sábado. A Bíblia, ela não nos relata o que ocorre no dia de sábado. A Bíblia, ela não nos mostra o que é que aconteceu. Por quê? Porque não podia se fazer nada naquele dia, certo? E aí fica a nossa imaginação. E eu fico imaginando os discípulos acordando pela primeira vez durante 3 anos e 6 meses, sem dar um bom dia a Jesus. Eles acordando e elevando os seus olhos, e naquele lugar onde Cristo estava deitado, eles não mais o encontram. E eles tomam o café da manhã sem o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não escutam mais aquela voz amável e doce. Eles não mais escutam os conselhos que Cristo dava, os ensinamentos que Cristo proferia. Eles não mais escutavam as reflexões vindas do Pai. Mas existia algo tão interessante, meus irmãos. Eles sentiam falta, talvez naquele dia, de caminhar com Cristo para um lado e para o outro. Cristo estava em constante movimento em seu ministério. Nós vemos isso através da Bíblia. Mas pensando nesse relato, me faz, talvez, achar que nós vivemos os dias atuais como o sábado pós-morte de Cristo, onde nós acordamos e nós não damos bom dia a Ele.
onde nós acordamos e a primeira coisa ao qual vem à nossa mente é fazer o café. A primeira coisa que vem à nossa mente é que talvez já estamos atrasados para ir para o trabalho. A primeira coisa que vem à nossa mente é talvez o boleto que eu ainda não consegui juntar o dinheiro para poder pagar. Talvez o que vem à nossa mente seja um filho que está dando alguma dificuldade na escola. Talvez naquele momento o que vem na minha mente é olhar nas redes sociais se aquela foto que eu postei ontem teve algumas curtidas. E eu passo o dia sem conversar com Jesus. Eu passo o dia correndo de um lado para o outro, fazendo muitas coisas, atarefada com várias situações, e não pergunto a Cristo, e não converso com Cristo, e não escuto a Cristo, e não vejo a Cristo. Esse foi o sábado dos discípulos. Mas o sábado dos discípulos, ele é justificado. Cristo não estava entre eles. Mas o nosso sábado não. O nosso sábado não é justificado. Cristo já ressuscitou. Que maravilha! Cristo está habitando no seu coração através do Espírito Santo. Cristo está à destra de Deus. Ele não está morto. Mas essa ação faz com que eu tenha que deixar o sábado pós-morte para trás. Eu não posso viver nesse sábado, acordando e não vendo Jesus, caminhando e não falando com Jesus, andando de um lado para o outro sem ouvir a sua voz, tomando decisões diariamente, sem de fato parar para pensar. Parar para pensar, mas Jesus, o que faria na minha situação? Tem um livro que eu aconselho qualquer pessoa que esteja aqui a ler, qualquer outra pessoa que também não esteja, Em Seus Passos, o que faria Jesus? É um livro extraordinário. É um livro que ele relata fatos que ocorreram e que foi juntado, compilado e foi feito este livro. O sábado pós-morte de Cristo, ele precisa ser deixado de lado, porque é um momento triste na vida dos discípulos. É um momento em que, talvez, quando um se levantou, disse: e agora? O que é que nós vamos fazer? Todas as vezes, quando nós acordávamos, Cristo ele já tinha um destino. Pessoal, vamos acordar aqui, vamos tomar um cafezinho. Depois do cafezinho, a gente vai lá em Betsaida. A gente vai lá porque tem alguns mistérios para a gente desenrolar, certo? Depois, quando a gente sair de lá, a gente vai lá na Galileia. E aí, quando chegar lá na Galileia, a turma vai botar eu para correr, porque o profeta não tem honra de sua casa. Mas depois que eu correr de lá, eu vou para outro canto, certo? O dia da gente vai ser aqui, certinho? Então, prepara aí a cambuca de água, certo? Junte aí um pouquinho de pão que você estiver e vamos embora. Vamos botar o bloco na rua, vamos andar. O espírito de liderança de Cristo me faz crer que a rotina diária, ela era mais ou menos dessa forma. Mas e agora? Jesus morreu. Como isso pôde acontecer? Eu não imaginava que isso seria possível. Eu imaginava que lá na cruz, quando ele estivesse lá naquele momento, em que ele baixasse a cabeça, ele ia dizer: enganei todo mundo. Eu sou o Filho de Deus, eu não posso morrer. Agora eu vou dominar tudo aqui e o reino vai ser do meu jeito. Vai ser aqui, o reino de Israel, ele vai dominar sobre todos os reinos. É assim que o judeu pensa que será o Messias, aquele que vai governar com um braço de ferro, como Davi fez com que a nação de Israel fosse grande.
Mas o reino que Cristo veio implantar foi no meu coração e no seu. E agora? Jesus morreu. Eu me acordo e olho para aquele lugar e ele não mais está. Talvez quando eu ia saindo, eu olhava para trás e encontrava ele na porta. E eu olho e ele não mais está lá. Você imagina a tristeza dos discípulos? Você consegue imaginar essa tristeza? Mas chegamos no domingo, na ressurreição. Passando o sábado, bem cedinho, coisa de madrugada, acreditamos aí 4, 5 horas da manhã. As mulheres, elas se levantaram, foram lá no sepulcro e glória a Deus, Jesus ressuscitou. Essa era a intenção delas, amém? Não era. Elas não foram lá para encontrar o Jesus ressurreto. Elas foram lá para encontrar um corpo. Elas foram lá para embalsamar aquele corpo. Elas foram lá para untar aquele corpo. Elas foram lá para trabalhar aquele corpo. Mas pastor, tem certeza? Onde é que está isso? Lucas capítulo 24, versículo 1. E diz o seguinte: no primeiro dia da semana, muitos de madrugada foram... E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. As especiarias que elas tinham preparado, era para quê? Para botar perfume em Jesus quando ele estivesse de pé? Não. Era para embalsamar aquele corpo, certo? É para velar aquele corpo. Queridos, qual Cristo que eu tenho procurado? Essas mulheres, elas estavam procurando algo que estava vivo em um lugar que estava morto. Essas mulheres, elas estavam procurando um Cristo que não existia. Qual Cristo que eu estou procurando? Será que é o Cristo das bênçãos? Aquele que é só esfregar a lâmpada mágica, que ele aparece dizendo: Shazam, faça-me 3 pedidos, ó mestre. Infelizmente, aos séculos e séculos, nós temos usado o nosso Senhor Jesus Cristo como um amuleto. Eu não mais vou à igreja para entregar o meu corpo a Deus. Eu vou para a igreja para receber o que Deus tem para falar. E é interessante, porque tem muitas vezes que eu escuto dizer: o culto hoje não foi muito bom não gostei. A menina que canta lá não estava legal, o pastor estava arretado, deu 2 porradas no púlpito, deu um grito. Foi bom não, o culto não. Meu irmão, o culto quem traz é você. Se não foi bom, foi porque você não trouxe um bom culto. A oferta quem traz é você. Se não foi boa, é porque a sua oferta não está prestando. Bota isso na sua cabeça. Quem é o Jesus que você está procurando? É o Jesus que está vivo? Ou é aquele que está lá dentro daquela tumba? Infelizmente, neste momento, as mulheres estavam procurando alguma coisa viva em um ambiente que está morto. E quantas vezes na trajetória da nossa labuta, na trajetória da nossa história, nós não estamos tentando procurar vida, onde Deus já disse que não é dessa forma, porque isso está morto para mim.
Não é desse jeito que eu quero do meu jeito. Eu quero que você busque o que está vivo e não o que está morto. Mas infelizmente a nossa natureza, ela vai contra os princípios do reino e ela só procura o que está morto. Ela vai escavacando tudo que está morto, tudo que Cristo diz para não fazer. Parece que é isso que a nossa natureza faz. Teve um momento da história, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, em que Deus olha para Samuel de uma forma diferente, porque Deus já tinha dito a Samuel várias vezes que não queria determinada situação. Deus tinha dito a Samuel que aquilo já estava morto. Deus tinha sepultado o reinado de Saul há muito tempo. E ele olha para Samuel e diz: até quando? Até quando? Até quando tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado, para que reine sobre Israel? Até quando eu vou estar procurando Jesus apenas pelas bênçãos que Ele tem para me dar, e não por tudo que Ele já fez por mim? Até quando eu vou estar inerte, imóvel, estático, parado, sem agradecer tudo aquilo que nós recebemos nas mansões celestes e por todas as outras coisas que nós já gozamos aqui na terra? A ressurreição de Cristo, meu irmão, ela nos mostra essa situação, que Ele não está morto. Não procure no que está morto. Lembre o que Deus falou com você. Aleluia. É interessante, porque depois de um tempo, para aquelas mulheres raciocinarem, elas ouviram o anjo falando. Elas ouviram ele dizendo mais ou menos assim: rapaz, vocês não se lembram do que ele disse? Que ia ser crucificado, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. E aí o que é que aconteceu? As mulheres lembraram. Elas lembraram, e naquele momento eu creio que elas ficaram tão alegres, elas ficaram tão contentes, elas ficaram maravilhadas, que elas saíram correndo. Elas saíram numa carreira só, para anunciar, para chegar lá e dizer: Cristo ressuscitou. Aquilo que Ele disse se cumpriu. De fato, Ele é aquele Messias que estava sendo preparado pelos profetas, pelos pais, que tinham nos dito que Ele viria. Elas acreditaram que Cristo ressuscitou, e aquilo fez com que elas se movessem. E nós acreditamos que Cristo ressuscitou? Essa é uma reflexão que eu me faço todos os dias. Essas mulheres, ao ouvirem que Cristo não estava mais ali, a chave na cabeça delas viraram. A preferência que elas tinham naquele momento foi deixada de lado. Elas tinham preparado todas aquelas especiarias. Aquelas situações ali custam caro. Para embalsamar um corpo é investido muito dinheiro, mas o dinheiro não mais importava para elas. Elas investiram muito tempo fazendo aquilo. Talvez elas passaram o sábado se roendo, porque não podiam ir no sepulcro de Jesus. Elas ficaram se roendo tanto que acordaram cedo para poder ir lá. Mas quando elas entenderam que Jesus não mais estava, elas deixaram tudo. Eu fico imaginando elas soltando as cambucas,
deixando as ataduras. E eu quero saber disso não, eu vou ver meu Jesus, eu vou ver o Cristo, Ele está vivo. E as nossas ataduras, as nossas especiarias, o nosso dinheiro, o nosso status, a nossa fama, tudo o que nos move, que não é Cristo, quando nós vamos deixar de lado e sair alegres, felizes, em saber que o nosso Redentor está vivo? Quando que essa chave vai virar na nossa cabeça, meu irmão? Será que vai ser necessário um próximo culto da ressurreição para você ouvir mais uma vez o que você já tem ouvido por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano, por 10 anos, por 20 anos? Quanto mais nós vamos esperar para sair pelaquela porta cantando de forma extraordinária, como já cantamos aqui, que Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está. Tudo que Ele podia e deveria fazer por nós, Ele já fez. Agora é comigo e com você, em forma de gratidão, levar esse amor para outras pessoas. Isso é Páscoa. É eu lembrar que Ele morreu, mas também que Ele ressuscitou. Queridos, em um outro momento da história, Cristo ele teve cuidado e Ele nos revela uma ação que nós precisamos ter ao saber que Ele está vivo. Cristo, Ele sai dos caminhos de Jerusalém para encontrar com dois homens que estavam desviados do caminho, dois homens que tinham ouvido Jesus falar, dois homens que tinham caminhado com Jesus, mas naquele momento eles estavam desviados, naquele momento eles estavam indo por outro caminho. Cristo disse que vá para Jerusalém. Eles estavam indo para uma cidade chamada Emaús. E Cristo nos mostra a necessidade, ao crermos na sua ressurreição, de buscar aquelas pessoas que estão indo a passos largos para caminhos que se distanciam da vontade de Deus. Pessoas que conhecem a palavra, ou pelo menos escutaram a palavra. Pessoas talvez que já viveram determinadas situações como nós aqui vivemos. Quinta-feira eu tive uma experiência que fazia tempo que eu não tinha, de ter que acalmar alguém que estava possuído pelo álcool, alguém que estava inflamado por vários desejos espúrios. Saímos aqui no Socorro da Madrugada e o primeiro encontro que nós temos foi com um rapaz que estava há um período sem ingerir bebidas alcoólicas, mas que retornou. E é interessante quando a palavra diz que quando nós deixamos a casa bem limpinha e o Espírito Santo ele deixa de habitar aquele lugar, quando os demônios eles entram, eles fazem um saceiro ali, porque está tudo bem limpinho, está tudo bem organizadinho. Isso é um fato, porque eu encontro um homem em uma rampazinha, com a cara no chão, com os braços entortados para trás, de forma, meu Deus, absurda, que alguém
não se imaginaria naquela situação. E aí a gente chega e fala com ele, balança ele, mexe ele, e nada dele sair daquele lugar. De tão grande a quantidade de álcool que estava ali. E nós deixamos o alimento e saímos de perto, porque ele não ia acordar. Mas do nada ele acorda. E do nada ele acorda dizendo: eu vou matar. Eu vou matar. E sai rodando o braço para cima e para outro. E eu pego nas duas mãos dele e digo: se acalme. Ele para. Eu digo: é o pastor Johnny que está falando. Aí ele faz: pastor. Começa a chorar. E a gente senta ele no banco, senta ele no lugar. Eu sento do lado dele. Ele pega um pão com plástico, com papel, com tudo, enfia dentro da boca. Eu depois tenho que estar saindo, tirando o papel, tirando o plástico da boca dele. Existem muitas pessoas se distanciando do caminho de Emaús, do caminho de Jerusalém. Existem várias pessoas caminhando a passos largos ao caminho que vai levá-los para um abismo. E muitas vezes eu estou nem. Mas Cristo, Ele mostra a diferença. Cristo, Ele se importa com aquelas pessoas que estão se distanciando dEle. E Ele chega até aquelas pessoas e Ele fala sobre a sua palavra, e Ele anda com aquelas pessoas, e Ele entra na casa daquelas pessoas. Cristo não faz nada, meu irmão, que não seja para nos ensinar. Nós precisamos estar caminhando próximo de pessoas que estão a passos largos de se perderem. Nós precisamos convidar essas pessoas para estar nas nossas casas, para habitar nas casas dele. Mas às vezes é muito difícil. Mas a Páscoa faz com que eu relembre as ações do Cristo ressurreto. O que Cristo fez quando Ele ressuscitou foi agregar. O que Cristo fez quando Ele ressuscitou foi somar. Foi ir atrás daquelas pessoas que estavam afastadas dEle. Assim foi com Pedro. Quando Cristo encontra com Pedro, Pedro não estava em Jerusalém. Pedro tinha voltado a ser um pescador. Pedro, aquele cara intrépido, aquela pessoa que tinha aquele vigor, que andou nas águas naquele momento, ele não estava indo para o caminho de Jerusalém. Queridos, a Páscoa, ela envolve 3 situações: a morte, a ressurreição e o terceiro, a vinda de Cristo. Depois de aparecer aos discípulos e a muitas pessoas por cerca de mais de 30 dias, ele, o Senhor Jesus, ele foi elevado aos céus. E eu fico imaginando ele subindo aos céus e os discípulos olhando. Mas tem um texto lá em Atos capítulo 1, versículo 11, que 2 homens olham para aqueles discípulos e dizem: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Queridos, a morte, a nossa Páscoa, como eu falei, ela se resume a morte, ressurreição e vinda de Cristo. Cristo vai voltar, amém? Cristo vai voltar. E precisamos ter a ciência de como será essa vinda. A primeira coisa que a Bíblia nos revela é que a vinda de Cristo, ela vai ser
repentina. A vinda de Cristo, ela vai ser como um ladrão que entra de noite em uma casa. Quem revela isso é 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Ele diz que a vinda de Cristo será sorrateira, será de forma inesperada, será de um jeito que ninguém poderá dizer qual vai ser o dia. E é interessante que, se nós soubéssemos que a vinda de Cristo será amanhã, o que faríamos hoje? Se nós soubéssemos que a vinda de Cristo seria amanhã, o que nós faríamos hoje? Talvez alguém iria sair pedindo perdão para aquelas pessoas que estão intrigadas. Talvez algumas pessoas iriam pagar a dívida que tem, para não chegar no céu devendo nada a ninguém. Talvez algumas pessoas iriam querer evangelizar de uma forma avassaladoramente. Talvez algumas pessoas iriam pegar a feira, que não mais vai ser necessária, e sair entregando a todo mundo que está precisando de alimento. Outros vão fazer mais, vão temperar aquele alimento, vão dar um grau, vão dar um talento, vão botar nas marmitinhas e vão sair distribuindo aí para todo mundo. Alguns outros que têm uma conta bancária mais gordinha, ia pegar aquela conta bancária e ia sair rateando, porque não ia precisar mais daquilo, e ia sair distribuindo para algumas pessoas. E sempre quando eu faço essa pergunta, eu já fiz essa pergunta de outras formas, em alguns grupos, eu digo que a resposta, ela tem que ser a seguinte: eu vou continuar fazendo tudo aquilo que eu tenho feito até agora. Porque tudo que eu tenho feito até agora, eu tenho levado o amor de Cristo para outras pessoas. Eu estou dizendo eu, mas não entendam eu na primeira pessoa. A resposta que você tem que dar a essa pergunta é: eu já tenho feito. Eu já tenho levado alimento para quem precisa. Eu já tenho levado palavra para quem precisa. Eu já tenho cuidado daquelas pessoas que precisam. Eu já tenho pego os meus recursos para doar, para entregar, para levar para aquelas pessoas que tanto precisam. Eu já tenho vivido a minha vida como se Cristo retornasse a qualquer momento. E a Páscoa faz com que nós tenhamos esse estalo. Será que isso está sendo feito? Porque você não sabe se vai ser amanhã. Você não sabe se vai ser daqui a 10 minutos. Você não sabe se vai ser daqui a 1 hora. Nós não sabemos o dia nem a hora. Mas precisamos estar preparados. Não podemos deixar para amanhã aquilo que devemos fazer hoje. O amanhã não nos pertence, o ontem nós não conseguimos alcançar mais, mas o hoje podemos viver. O hoje podemos fazer diferente. O hoje nós podemos reconstruir a história. O hoje nós podemos pisar em lugares onde nós não estamos pisando. O hoje nós podemos falar coisas que nós não estamos falando. O hoje nos dá esse privilégio de ouvir Deus dizendo aos nossos corações o que precisa ser feito. Porque sem demora venho para buscar o meu povo. A vinda de Cristo, ela vai ser repentina, mas ela não vai ser oculta. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 7 diz que todo olho verá. Todo olho verá quando Cristo estiver descendo nas nuvens. E é interessante isso, que tem uma música para criança
E ela diz que e o brasileiro vai ver Jesus, e o japonês vai ver Jesus, e o americano vai ver Jesus. E aí eu conversando com Iliane, eu digo, até nisso, Deus ele é extraordinário. Porque como será esse evento? Porque nós estamos aqui hoje, cerca de 8h25. Nós estamos aqui 8h25 e no Japão é 8h25 da noite. O sol que estamos vendo aqui, nós não, lá o pessoal está vendo? Não, mas quando Cristo vier, Ele não vai se limitar às leis da natureza, Ele não vai se limitar às leis da física. Todo olho o verá, todos nós veremos aquela maravilha, algo que nós não vamos compreender. E é interessante, porque além de ser repentina, além de todo olho o ver, todos nós vamos encontrar com eles nas nuvens. Eu creio que nós, terráqueos, é um sonho poder voar, sim ou não? Sim ou não? Quem nunca se pensou, poxa, se eu conseguisse voar? E aí você olha os filmes e você vê aquelas pessoas voando, e você olha os desenhos e aqueles bonecos voando para um lado e para o outro. A gente fica imaginando, e os carros voadores, quando é que eles vão chegar? Para a gente estar voando aí pelos céus. É uma coisa bem bacana. Você vai voar, meu irmão. Você vai se encontrar com Deus, com Cristo Jesus no céu. Ele vai lhe encontrar nas nuvens. Todos nós, aqueles que morreram em Cristo, irão ressuscitar primeiro. Mas quando eles estiverem ressurretos, nós todos iremos encontrar a Cristo. Glória a Deus. Todos que ficarem vivos e todos que morrerem vão ter a mesma sensação. Eu fico feliz com isso, porque se eu não alcançar a vinda de Cristo, eu vou ficar tristinho, porque eu não voei. Eu quero voar, Jesus. E eu acho que para eu voar vai ser meio difícil, pesado, que só se... vai ser mais complicado. Eu acho que se eu emagrecer mais um pouquinho, Jesus aparece e diz, agora meu filho, estava demais, para levar você estava complicado, estava meio tenso. Meus amados, a Páscoa, ela se resume à morte, à ressurreição e à vida. Lá, naquele lugar, Apocalipse 21:4 diz que Deus, Ele limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas, elas já passaram. Morte, ressurreição e vinda de Cristo. Essa é a nossa Páscoa. Nunca se esqueça que foi pago um alto preço para que cada um de nós viéssemos a ser um com o nosso irmão. Nós vemos no início da mensagem que o nosso Senhor Jesus, logo no comecinho, escolheu 3 pessoas para estarem com Ele. 3 pessoas para serem um consigo mesmo. Meus amados, esse preço, ele foi muito alto. Esse preço, ele foi grandioso. E é interessante que quando Cristo, ele estava pregado na cruz do Calvário, sofrendo todas aquelas dores, ele não esqueceu de mim e não esqueceu de você. Ele pensava em mim, Ele pensava em ti.
Ele estava pensando em nós. Porque mesmo pregado ali na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que nós venhamos a refletir na nossa Páscoa, que é Cristo Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos
unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém. Vamos colocar de pé. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, não temos palavras para te agradecer. Te agradecer por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará no meio do teu povo. Agradecer, Pai, pelo preço que o Senhor pagou para que nós viéssemos a ter vida e vida com abundância. Obrigado, Pai, por nunca se esquecer de mim e de nenhum dos teus servos que aqui se encontram e tantos outros espalhados por toda a face da terra. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo Senhor estar falando conosco, Pai, diariamente. Obrigado por ter falado conosco nesse culto, Pai. Que cada vez mais nós estejamos praticando, Pai, unidos, tudo aquilo ao qual aprendemos de Ti, Pai. E nada foi de graça. Tudo teve um alto preço. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja acompanhando cada um, Pai, dos teus servos que estão aqui e também aqueles outros que estão espalhados, Pai, por todo o globo terra. Que todos os santos em Cristo possam dizer amém. Sente-se, faça sua oração silenciosa, que depois vamos estar direcionando aqui para o anexo, onde nós vamos ter o nosso café da manhã. Deus abençoe a todos. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi para
lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém.